Mas antes, lembra que a gente sempre tem um corinho ali que a gente canta, que a gente compartilha junto? É... O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Eu gosto muito desse louvor, tá, gente? Por isso que eu quis compartilhar com vocês aí. Mas, falando da questão ritualística que eu quis abrir para vocês aqui, envolve o sábado, certo? E essa questão ritualística que envolve o sábado, o apóstolo Paulo acabou abrindo esse tema, mas ao mesmo tempo ele, como é que eu posso dizer, como Jesus Cristo disse que não é dado a todos entender o assunto. Por isso existem diferentes vertentes, né, sobre esse assunto. Mas o que é mais convincente? Aquilo que eu quero para mim ou aquilo que a palavra está mostrando como verdade, como a verdadeira vertente de verdade? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Olha só, Colossenses capítulo 2, verso 16 diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Opa! Então quer dizer que o sábado foi abolido. Dos 10 mandamentos eu tiro só o sábado e o resto eu me esforço para cumprir, né? O que eu não consegui, o Espírito me ajuda. Mas o sábado deixa de lado, né? Olha só, se faz necessário entender o contexto desse assunto, tá? Ele está falando aqui do momento de crucificação de Jesus. Então tu pega lá o verso 14 e o que diz aqui, ó? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Entendeu? Ele está falando da situação ritualística que era praticado no antigo Israel, e isso não era uma coisa que edificava o homem. E aí nós precisamos da hermenêutica para compreender esse assunto, porque Hebreus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 mostram que isso não purificava o exterior dos homens, muito menos o interior. E aí ele fala, né, que agora sim, começando pelo interior, purifica também o exterior. Ou seja, falando de Jesus. Jesus tem poder para isso, né? Não o sangue do animal, que era uma coisa ritualística que apontava para o corpo de Jesus, certo? Mas lendo isso, olha só o verso 15 o que diz: E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tá? Então esse assunto está falando literalmente da crucificação de Jesus e a parte ritualística anterior a Jesus que apontava para o corpo de Jesus. Agora sim, ele removeu tudo isso encravando na cruz e ponto final. Tá? Então nós precisamos entender, parte ritualística é uma lei cerimonial. Agora, a lei moral são os 10 mandamentos, que fala do caráter de Deus. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente, tá, gente? Olha só o que ele continua dizendo no verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de quem? De Jesus Cristo. Mas para te entender mais sobre esse assunto, eu falei aqui para ti de hermenêutica, né? Olha só o que diz no Antigo Testamento sobre esse mesmo assunto, e assim fica claro para a gente entender. Levíticos capítulo 23, ele abre falando que são essas as festas fixas, ou seja, tem mês, tem data para acontecer, certo? Tem mês e tem dia certo para acontecer a data. Agora, o dia da semana é que nem as datas de hoje, né? A gente comemora, por exemplo, o nosso aniversário, pode ser numa quinta-feira hoje, daqui a um pouco, mais um ano vai cair num domingo, enfim. A mesma coisa aqui, as festas fixas têm um mês certo para acontecer e a data certa, mas o dia certo? E aí, para te entender que o apóstolo Paulo está falando sobre os sábados lá, ele está falando que o dia que acontecesse essa festa era considerado um feriado. Então, na Bíblia, o sábado ele é considerado um feriado para nós.
Por quê? Porque Deus coloca o sábado como um sinal entre nós e Deus para que a gente se lembre de que Ele é Deus. Não tem outro dia para que a gente se lembre, pelo menos na Bíblia, tá, gente? Pode ter para outras teologias, para outras pessoas que não têm um embasamento bíblico. Agora, no embasamento bíblico, só há um sinal entre nós e Deus, o sábado. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito por mim e por ti. É uma outra situação, tá? Então ele abre o capítulo 23 falando sobre isso, e ele fala sobre o sábado da lei moral, que em 6 dias nós devemos trabalhar, e no 7º será santa convocação, descanso solene, nenhuma obra fareis, nem nas portas nem da tua casa para dentro, né? E nem aqueles que são convidados, os forasteiros. Esse sábado do Senhor em todas as vossas moradas, tá? Visto que ele abriu falando de festas fixas, ele deu um ponto final ali e falou sobre o sábado da lei moral. Agora ele continua no verso 4 ali do capítulo 23 de Levíticos, tá? Falando de novo, são estas as festas fixas do Senhor. E aí ele dá aqui a Páscoa, ele dá primícias, Pentecostes, dia da expiação, que era uma vez por ano, certo? E aí, no verso 32 de Levíticos 23, diz bem assim: sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde à outra, celebrareis o quê? O vosso sábado. Então, quando o apóstolo Paulo fala da festa da lua nova, da festa, diversas festas ali que ele coloca dos sábados. É necessário entender isso, que não está no sentido, ele colocou no sentido plural e não no singular. Quando se fala no singular, a gente sabe que é um sábado referente a Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 58, verso 13. O meu santo dia, Deus fala que o santo dia do Senhor, o meu santo dia, se desviares o teu pé de profanar o sábado no meu santo dia. E aí João, em Apocalipse capítulo 1, verso 10, lá diz, né, que ele teve essa visão no dia do Senhor. Ele está falando do sábado, tá? Porque o próprio Jesus aí fala que, Marcos capítulo 2, né, 27 e 28, lá ele se assenhora do sábado. Então, se tu crê que Jesus estava na criação com Deus, assim como João revela isso para nós, né, capítulo 1, do 1 ao 3, que nada do que se fez poderia ter sido feito se ele não tivesse presente. Então, na semana da criação, capítulo 2 de Gênesis, Jesus descansou no sábado. Agora Jesus iria vir abolir um dia que ele mesmo criou para o ser humano. Ele diz que o sábado foi feito por causa do homem, não é o contrário. Certo? Então o apóstolo Paulo ele não está de forma alguma abolindo o sábado lá em Colossenses capítulo 2, tá? Ele está apontando para as festas do Antigo Testamento que envolviam os nossos sábados. Olha só o que diz o verso 38. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então ele dá toda a descrição ali das festas do tabernáculo também, né, de como ela deveria acontecer e tal. E ele diz, além do sábado do Senhor. Entendeu? O meu santo sábado, como ele fala lá em Isaías capítulo 58, 13, aqui Moisés está dizendo para mim e para ti que além dos sábados do Senhor, que é o sábado da lei moral, os 10 mandamentos, ele dá um destrinchar aqui dos votos, das dádivas, né, das ofertas. Tudo isso nós devemos nos lembrar, devíamos, né, nos lembrar. Agora, isso tudo foi encravado na cruz. Somente a lei cerimonial, entendeu? A lei cerimonial, tudo que era ritualístico, e aí eu volto a falar, né, que o sábado, quando envolvia essas festas de bebida, de comida, de lua nova, tudo isso sempre acontecia num dia no qual se chamava feriado nesse dia. E feriado para o judeu significa sábado, Shabbat, entendeu? Então eles deveriam parar tudo, não fazer nada, simplesmente celebrar essas festas. Diferente do sábado solene de descanso, que é o 7º dia, no qual Deus descansou, né? E colocou para nós descansar também. É um dia que Deus abençoou, santificou e descansou. Deus não precisava descansar.
Então existe uma diferença entre lei cerimonial e lei moral. A moral é o caráter de Deus. Deus não abre mão disso, tá, gente? Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo viveu o caráter de Deus aqui nessa terra. O apóstolo Paulo imitou ele e pede que a gente venha imitá-los. Entendeu? Eu não sou perfeito, tu não é perfeito, não é perfeita também, mas existe algo que Deus deixou para nós através de Jesus. Quando Jesus ascendeu, ele falou: eu vou, mas eu vou deixar algo para vocês aqui, que é o Espírito Santo. Então, na nossa incapacidade de agradar a Deus, tem o Espírito Santo que torna possível tudo isso, certo? Então nós conseguimos sim, através do Espírito de Deus, viver a lei moral que Deus deixou para nós. E a lei cerimonial foi encravada na cruz aí, e não precisa mais dessa parte ritualística, não precisa mais ter esses feriados de sábado aí para celebrar Páscoa, primícias, Pentecostes, Dia da Expiação, tudo isso apontava para o corpo de Cristo Jesus. Amém? Fique à vontade para comentar. Se eu deixei aqui talvez alguma vírgula aí que tu não entendeu, será uma honra e um prazer ver o teu comentário aí dizendo eu discordo disso ou eu concordo com aquilo, sei lá. Mas fique à vontade, tá bom? A palavra de Deus é isso. É alegria aos ouvidos daqueles que ouvem e que obedecem a Deus. Certo? Um abençoado sábado e até daqui a pouco.